Bom, neste vídeo eu apresentarei as visões minha e do Thompson sobre o livro O Cortiço. Neste vídeo nós traremos um resumo do livro, algumas explicações sobre a obra, o contexto em que ela se insere, uma análise crítica sobre a obra e os seus personagens e uma conclusão. Eu espero que com esse vídeo as pessoas possam entender um pouco mais sobre como foram os movimentos literários dentro do nosso país e que, caso goste, deseje ler futuramente O Cortiço. Fiquem com o vídeo. Agora eu vou trazer um pouco das características da obra para vocês. O Cortiço é o romance mais exemplar da estética realista naturalista aqui no Brasil e foi lançado em 1890. O seu autor, diferentemente de outras obras do Aloysio de Azevedo, o Cortiço descreve o período real em que foi escrito, que foi durante o século XIX no Rio de Janeiro. O Aloysio de Azevedo foi o melhor representante do movimento naturalista no Brasil, trazendo dentro de alguns de seus livros uma estética racionalista que buscava entender através da realidade, daquele contexto histórico, explicar a vida humana e alguns seus aspectos sujos, como a desonestidade, o crime. E dentro de algumas de suas obras é possível perceber uma alusão aos 7 pecados capitais, porque existem alguns personagens que são preguiçosos, que representam a luxúria, a ira. Então esses fatores vão construindo essa estética dentro do Cortiço e alguns demais livros do Aloysio de Azevedo. O Cortiço, obra de Aloysio de Azevedo, retrata de maneira totalmente brutal a realidade das classes baixas do Rio de Janeiro no século XIX. Além disso, o livro se insere em um contexto histórico marcado por diversas e constantes transformações do cenário brasileiro, explicitando assim a evolução do Brasil do passado à modernidade. Outro fator importante para se entender o contexto histórico da obra são as constantes transformações no cenário urbano do Rio de Janeiro, que passaram a se adequar aos novos valores da época. Os personagens existentes no Cortiço são representações de habitantes, são estereótipos, de habitantes do Rio de Janeiro do século XIX, e representam assim um grupo diverso formado por imigrantes, escravos e mestiços. Independentemente dessa diversidade, o livro não escapa de preconceitos em função da raça, da etnia ou da ocupação social dos personagens. Depois dessa breve explicação sobre o livro, eu vou falar um pequeno resumo sobre o Cortiço, e não vai ser muito grande para não dar nenhum spoiler e para ver se vocês se interessam um pouco pela obra. O romance ele vai retratar a estalagem São Romão, que é um cortiço que foi construído pelo português João Romão através do dinheiro obtido por seus negócios como vendeiro e através de outros métodos ilícitos que ele praticava escondido. O livro ele vai retratar alguns personagens que habitam esse cortiço, as relações entre essas pessoas e a relação entre esses personagens e o próprio cortiço. Esses personagens eles são diversos em relação à classe social, etnia, e dessa forma vai fazer com que haja uma aparência do que a gente considera como ruim na realidade humana. Ou seja, o livro ele vai propiciar uma reflexão sobre a natureza da vida humana, tipo, as características ruins que existem nos seres humanos, tanto as boas também, e vai mostrar, explicitar como os meios, os lugares que a gente se encontra, ou a época, e as nossas condições sociais, influenciam em nossas vidas. Agora eu vou falar um pouco das relações dessa obra com os movimentos literários da época, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona a estética do livro. Como eu disse anteriormente, o Cortiço ele segue uma estética naturalista, e o naturalismo ele é mais ou menos uma ramificação do realismo, bem similar porque os dois movimentos eles surgiram no mesmo período de tempo na Europa. E o naturalismo encontrou aqui no Brasil autores que souberam desenvolver esse movimento literário, dadas as condições sociais do país, já que pela metade do século XIX o país se encontrava às vésperas da abolição da escravatura, da proclamação da República, e diversos latifúndios começavam a reduzir o seu tamanho e passar a ser mais maquinizados, a produção passava a ser mais maquinizada. Então passei a expressar esse movimento de urbanização dentro do Brasil. Nesse período histórico, foram associadas as inovações e transformações da segunda revolução industrial na Europa,
algumas teses que visavam explicar o comportamento humano e o meio em que a gente vivia. Além disso, as inovações científicas da época possibilitaram o aumento da capacidade de estudo de diversas matérias como a biologia e a sociologia. E as novas teses e estudos originados desse período histórico, que são algumas das ciências que foram os pilares da ciência moderna, foram implementadas dentro do movimento naturalista. Algumas delas são o darwinismo, o marxismo, o positivismo e o determinismo. O naturalismo, ao englobar todo o cientificismo já explicado anteriormente, ele vai ser caracterizado por uma análise social bastante acurada dos marginalizados, que até então não apareceram no romantismo. Através dos escritores, dentro do movimento naturalista, vai haver uma valorização de ambientes como habitações e aglomerados de pessoas, como o próprio Cortiço da obra de Aloysio de Azevedo. Você deve estar se perguntando nesse momento como é que os conceitos cientificistas que eu expliquei anteriormente eles vão se encaixar dentro da obra. Bem, o determinismo dentro da obra do Aloysio de Azevedo ele vai ser caracterizado pela importância que o autor vai dar ao próprio Cortiço, uma vez que esse, em junção às transformações que acontecem dentro do século XIX no Rio de Janeiro e as condições morais, raciais e sexuais dos personagens, vão ser fatores que vão influenciar diretamente esses personagens. E como afirmado dentro da teoria do determinismo, o meio em que os seres humanos vivem é totalmente responsável por influenciar as vidas destes. Já o darwinismo, em junção a outros conceitos biológicos, vai aparecer de uma forma um pouco corrompida no livro, por meio de metáforas que, a partir dos conceitos dessa ciência, vão explicitar situações do cotidiano dos personagens. Isso aparece no trecho que vou ler aqui para vocês. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Então vai ter as situações do cotidiano dos personagens vai ser representada por alguns conceitos biológicos por meio de metáforas. Aqui ele comparou o cortiço os personagens que vivem no cortiço a larvas dentro de um esterco, como se lá fosse um ambiente totalmente sujo. O marxismo e o positivismo eles não vão aparecer tão diretamente, mas como eu já disse anteriormente, nesse período histórico o Brasil ele vai estar às vésperas da abolição da escravatura, a proclamação da República, na transformação dos latifúndios, então alguns desses fatores, por mais que minimamente, vão ser um pouco retratados dentro da obra. Bem, agora eu vou trazer para vocês uma análise crítica do livro Cortiço, e a opinião trazida nesse vídeo vai ser uma opinião conjunta entre mim e a do Thompson, que está fazendo um trabalho junto comigo. É isso. E a obra do Aloysio de Azevedo, o Cortiço, ele foi visto por nós como, além de todos os outros fatores nele presentes, uma análise crítica do Brasil do século XIX. Por mais que já se tenha passado mais ou menos mais de um século do lançamento original da obra, alguns aspectos do livro continuam bem atuais, com destaque às situações de discriminação e desigualdade social. Além disso, o livro do Cortiço, O Cortiço faz um excelente trabalho ao retratar diferentes situações que poderiam acontecer dentro de uma comunidade e mostrar como o meio que as pessoas vivem pode ser um influenciador direto na vida dessas pessoas. Então, é bem interessante esse fator. Só que, por outro lado, essas características deterministas da obra foi uma das coisas que eu e o Thompson menos gostamos no livro, porque a vida de alguns dos habitantes do Cortiço mudaram drasticamente no meio da obra e perderam um rumo. Foi meio uma característica um pouco sem sentido por parte da história. Além de não termos gostado das bruscas alterações do destino dos personagens em função do próprio Cortiço, o determinismo presente na obra nos causou uma certa sensação de tédio no meio da leitura, porque só são poucos personagens que conseguiram fugir daquela existência triste e miserável que tinha dentro do Cortiço. No caso de muitos personagens da obra, nós sentimos que nunca houve uma jornada para que eles cumprissem o seu fim. Então, só teve uma mudança brusca em seus destinos em função do próprio Cortiço.
e isso foi uma coisa bem desgastante assim dentro da obra. A inserção de inúmeros personagens secundários na obra foi um dos principais distratores da trama principal que ocorre ao decorrer dos capítulos. Muitos personagens que poderiam ter se tornado muito mais interessantes foram introduzidos em poucos parágrafos, sumiram e voltaram após um longo período de tempo só para cumprirem o que podemos chamar de função final, que foi muitas vezes inesperada ou sem sentido, a não ser o sentido de facilitar ou modificar totalmente a vida de alguns dos personagens principais. Apesar dessas críticas, O Cortiço é um bom livro, entre outras razões, pelo seu perfil completamente diferente dos clássicos contos românticos que lemos ou por vontade própria ou por necessidades acadêmicas. Além disso, as críticas que o livro fazem ao Brasil nos permitem refletir sobre a situação das classes baixas de nosso país e abrem portas para discussões de como poderíamos mudar a vida das pessoas que se encontram nesse meio social. Agora, eu vou fazer uma apreciação com uma análise crítica dos personagens de O Cortiço. O primeiro personagem que eu vou falar aqui vai ser o João Romão. E como já disse anteriormente, ele foi responsável pela construção do Cortiço. Ele é um dos personagens que mais acompanhamos ao longo da trama. E, além disso, ele é um dos personagens mais interessantes, principalmente porque ele é retratado, e mesmo em seus momentos mais escuros, ele é retratado de maneira na qual o leitor realmente questiona se as suas atitudes não seriam realmente justificáveis. Ele é um dos personagens mais bem escritos na obra e um dos nossos preferidos. Por questões do tempo que esse vídeo tem que durar e pela imensidade de personagens que existem na obra O Cortiço, eu vou ler para vocês o que eu e o Thompson achamos sobre os personagens desta obra. Ao começar por Bertoleza. Bertoleza é amiga e amante de João Romão. Trabalha ao seu lado por boa parte do livro e é sujeita a várias situações precárias. Representa de maneira explícita a escravidão que ainda existia naquele período histórico. Acreditamos que a condição de Bertoleza causou, acima de tudo, uma sensação de tristeza e compaixão dos leitores. É uma excelente personagem e a sua história é uma das mais interessantes. Miranda é o representante da alta sociedade da época. Cidadão de certo prestígio, é o primeiro habitante de uma das casas construídas por João Romão e acaba por ser de grande influência na vida deste. Vemos Miranda como o personagem mais secundário no livro, mas sua importância ainda é considerável. Acreditamos que a sua repentina elevação a um cargo de prestígio foi muito repentina, de verdade, e meramente serviu para adiantar a história. A Estela é a esposa de Miranda e a razão pela qual ele abandonou sua antiga moradia para morar no Cortiço. Ele é infiel ao marido e serve para contrariar a noção romântica de mulher na literatura. Sua influência na história é relativamente baixa e a personagem em si não é muito legal de se acompanhar. Firmo é o representativo do estereótipo de malandro brasileiro, capoeirista, marginal e é o rival de Jerônimo. Firmo participa de um dos momentos mais importantes e impactantes da narrativa e foi um dos nossos personagens preferidos ao ler o livro. Mesmo sendo estereotipado, Firmo tem uma personalidade própria que torna a leitura de sua história bem atraente. Rita Baiana é o estereótipo da sensualidade brasileira. Morena e sambista vira a razão de disputa amorosa entre alguns personagens. Achamos que o processo de evolução pelo qual Rita passa é bem desinteressante, por conta das mudanças que ela sofre durante a trama, em função das alterações que aconteceram no Cortiço. Zulmira é a filha de Miranda e sofre com o relacionamento instável dos pais, e acaba sendo usada para cumprir as vontades do seu pai. Assim como Miranda, vemos Zulmira como uma personagem secundária no grande esquema do livro. Inicialmente a personagem não tem importância alguma e eventualmente no final da trama ela passa a ter uma importância maior, mas que não muda o fato dela ser uma personagem fraca e muito desinteressante. Henrique é o filho de um rico fazendeiro amigo de Miranda. Causa várias situações problemáticas no Cortiço quando tenta responder aos seus desejos sexuais. Acreditamos que Henrique proporcionou vários momentos cômicos na história e acabou por representar um alívio em alguns momentos mais tensos. Mesmo não tendo grande importância na maior parte do livro, suas ações são muito memoráveis. Florinda é a filha da Dona Marciana, que engravida e foge do Cortiço, acabando por se envolver com outro homem. Acaba mostrando que nem sempre uma mulher precisa se encaixar nos padrões românticos de pureza para ser feliz e ter uma boa vida. Essa característica tornou Florinda uma personagem inesperada e muito boa. Jerônimo é o trabalhador contratado por João Romão para gerenciar a pedreira. Assim como Romão, buscava o dinheiro, mas alguns acontecimentos o desviaram desse caminho.
A evolução do Jerônimo torna sua história em uma das mais complexas do livro e proporciona vários momentos memoráveis. Piedade é a esposa de Jerônimo e é a pessoa que mais sofre com as suas mudanças e atitudes do seu marido. As transformações que aconteceram nele proporcionaram transformações em Piedade também. Isso causou uma reação emocional ao lermos o livro. Pombinha é a jovem da estalagem, que ainda não tinha se tornado mulher, ou seja, ela ainda não tinha menstruado. E sua mãe torcia pela sua menstruação para que pudesse se casar para fugir do cortiço. Pombinha é uma personagem excelente de se acompanhar e sua eventual liberdade torna a leitura de sua história bem satisfatória. Leone é uma prostituta que não morava no cortiço, mas era bem influente no local, tornando-se ídola de diversas jovens do cortiço. Devido a sua importância maior na vida de muitas jovens do corredor e a sua influência, a sua história se torna bem complexa e muito interessante de se ler. Libório é o velho da estalagem que mendigava para sobreviver, mas nunca passava real necessidade. A leitura deste personagem causou uma certa reflexão sobre a ganância e mostra o que poderia ter acontecido com João em outras circunstâncias. É um personagem de pouca importância, mas ainda assim muito bem escrito. Além dos personagens que eu acabei de citar, existem outros personagens que não serão totalmente explicados nesse vídeo, simplesmente serem personagens que são apresentados em poucos parágrafos e somem permanentemente na história, ou voltam no final para concluir a história de algum personagem final. Ou seja, são personagens secundários em que a história nem é tão importante acompanhar, mas que eles fazem parte das histórias dos personagens que a gente já citou aqui nesse vídeo. São os personagens secundários. A Paula, a bruxa, Albino, que é o único homem lavadeiro, Botelho, o parasita de Miranda, Senhorinha, filha de Piedade de Jerônimo, Leandra, a machona, Anda das Dores, filha de Machona, Leocadia e Bruno, um casal que passa por alguns desafios durante a história, Marciana, que é a mãe de Florinda, os italianos e Pataca, que são os cúmplices de Jerônimo em um específico episódio, e alguns outros personagens de menor importância. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham ficado com um pouco mais de vontade de ler esse livro. Como eu já disse, é um livro muito bom e que vale muito a pena para você entender os movimentos literários dentro da história do Brasil e o contexto em que o nosso país se inseria no século XIX. Muito obrigado, tchau!